Roubar de um idoso é tão cruel quanto roubar de uma criança. Talvez pior. Quando é uma criança, ela tem os pais que a defendem, que a protegem. Se fazem mal a uma pessoa idosa, às vezes ela está sozinha contra as vespas. Porque ninguém percebe. Ou não se importa. Repitam comigo. Eu nunca mais vou roubar dos fracos e vulneráveis. Eu nunca mais vou roubar dos fracos e vulneráveis. Para que cumpram a promessa, eu vou incendiar esse lugar.